Esse som no fundo não tem problema, né? Não. O microfone é direcional, Tá, ele ótimo. pega pra cá. Eu acho que eliminar os sons de fundo É muito ruim, chato. é. Eu gosto. A gente tava falando disso. Você gosta de eliminar o som do fundo? Não. A gente, como editor, a gente tende a ir Querer pra essa, eliminar, é. pra perfeição, né? Controlar o E ambiente. você é do Media Ninja ou você tá só fazendo Eu tenho 2 anos que eu sou mídia. direto? Ótimo. Vamos lá. Ó, digamos assim que o tema genérico que eu quero te propor é século XXI como perspectiva e 2018 como Tá. encruzilhada dessa porra, dessa perspectiva, assim. E obviamente dentro da linha da comunicação, da informação, do jornalismo, essa porra toda. Porra é essa que está acontecendo, né? Bom, o tema geral é dificílimo, mas deixa eu ver. Século XXI, 2018, tanta a eleição que está vindo aí, o problema da organização, da comunicação entre as pessoas e a comunicação política especialmente, o problema da propriedade dos meios de comunicação, que é algo que atingiu uma gravidade muito maior do que a gente conhecia no século XX. Por causa da cultura digital, inclusive, né? Por causa da cultura digital. Esse talvez seja um ponto inicial interessante. Vamos por aí. Vamos embora. Porque quando a internet aparece de forma mais acessível, porque é um experimento antigo, ela é montada muito lá atrás, a partir de premissas de segurança militar, e a história é conhecida, mas a internet se torna mais acessível e é abraçada pela humanidade muito recentemente. Quando isso acontece, surge a web, surgem as modalidades de redes sociais que estão aí, os sites de busca, como eles funcionam. Houve uma euforia, mais ou menos nesse período, na seguinte direção: estamos diante da socialização e da democratização da comunicação. Eis que surgiu finalmente a utopia da abertura, da comunicação horizontal, as grandes corporações perderam o poder e houve uma celebração dessa perspectiva. Eu olhava isso com muita desconfiança, o que não é mérito de forma nenhuma da minha parte, é apenas, acho que uma cautela caipira. Eu olhava isso aí com desconfiança, mas o fato é que as tecnologias digitais trouxeram um padrão de concentração de capital infinitamente superior ao que existia antes. Eu quero dizer, de novo, infinitamente superior. Não dá para comparar por escalas exponenciais. É outra natureza de coisa. Veja que no tempo dos jornais impressos, nós podíamos ter numa cidade algumas dezenas de redações mais ou menos organizadas, atuando no espaço público e, ao mesmo tempo, constituindo o espaço público. Com o advento dos meios de comunicação de massa, eletrônicos, rádio, televisão, a imagem eletrônica, isso diminui um pouco. Quer dizer, o custo de entrada, a chamada barreira de entrada na linguagem da administração dos negócios nesse campo, a barreira de entrada aumentou muito. Era preciso um volume de capital mais alto para você poder entrar nesse negócio. Era mais difícil. E, ao mesmo tempo, a massa de consumidores precisava ser muito maior. Então, se a gente pensar na TV broadcasting, depois na TV transmitida diretamente pelo satélite, que está aí atuando
ela precisa de massas de audiência muito maiores do que a população de um único país. Então se criaram nessa temporada, anos 70 para frente, no mundo, uma tendência de monopolização e de oligopolização da chamada indústria do entretenimento. O incrível é que quando a internet chega e todo mundo festeja, dizendo, se você tem um celular ou um computador conectado à rede, você é um emissor, você é uma estação de TV, uma estação de rádio, você é um jornal. Essa barreira de entrada e esse volume de capital, ele se concentra muito mais. E isso trouxe a figura dos monopólios mundiais. É uma coisa espantosa, porque o negócio da internet coloca o problema da propriedade do sistema de distribuição de comunicação numa escala que não era imaginada pelos observadores mais assíduos. Não era imaginada. Hoje, o problema do monopólio, do controle da distribuição de ideias e de informação, ele está num patamar acima da jurisdição dos países. A jurisdição nacional não alcança esse problema da concentração. Eugênio, deixa eu contrapor uma outra análise de conjuntura aqui, para ver para polemizar isso que você está falando aqui. Eu enxergo a internet como o produto mais avançado da cultura hippie. O www, que é o protocolo que torna a internet livre, lá para trás no começo, não tem nada a ver com a internet militar que tinha lá. A internet militar que tinha lá era os militares com as universidades tentando encontrar uma tecnologia. Mas isso vazou, nunca essa história se descobriu quem vazou, mas alguém vazou isso lá de dentro. E o www, que é o Tim Berners-Lee, que inventa um protocolo que torna a internet universal. Isso não aconteceu com a eletricidade, não aconteceu com nenhuma outra tecnologia. E ele nunca patenteou isso, nunca registrou isso, nunca botou isso em lugar nenhum, portanto é uma coisa altruísta totalmente hippie, no sentido de mudar o mundo e proporcionar uma questão. Agora, eu não nego o que você está dizendo, mas eu acho que as brechas que a cultura digital trouxe para a possibilidade de romper com o sistema, porque eu acho que a cultura digital é a coisa que mais rompe com a lógica capitalista, embora o império contra-ataque sempre, a gente sabe disso, é disso que você está falando, do contra-ataque do império, só que as brechas estão aí. E aí eu queria te colocar que Mídia Ninja é uma das brechas que torna possível a gente ocupar o mesmo espaço que essas putas corporações estão ocupando dessa forma que você está dizendo, só que eles não conseguiram fechar isso dentro de uma cápsula, como o broadcast foi fechado, como as outras tecnologias foram fechadas. Então existe um potencial revolucionário ainda vivo, extremamente vivo, e eu acho que Mídia Ninja é uma das possibilidades de otimismo. Eu sou profundamente otimista em relação ao que está acontecendo. Eu acho que tudo que você está falando é o estrebuchar do velho, não é o começo do novo. Né? Pô, é lindo o que você está falando, eu concordo, eu vibro junto, mas vamos lá. É lindo. Agora, as brechas sempre estiveram aí. Havia brechas no totalitarismo do nazismo. Havia brechas. Mas no broadcast não tinha. No broadcast havia também, mas vamos pensar na história do Brasil, da construção da televisão no Brasil, nós vamos ver muitas brechas. Mas antes de chegar nesse ponto, eu estou comovido com o que você está falando e estou comovido com estar aqui conversando com o Mídia Ninja, com você, lembrando dos outros encontros e dos nossos pontos de contato, e eu fico tocado com isso. Eu quero ir com calma para a gente chegar na questão do otimismo ou do pessimismo. Opa, vamos lá com calma. Você fala
que há um elemento de cultura hippie, ou que o www é a expressão da cultura hippie na era eletrônica. Eu lembro, nesse caso, da figura do Timothy Leary, que praticamente sai do LSD para cair na rede e morre online, o Timothy Leary. Você lembra o que ele falava? Que a internet, ele não falava internet, ele falava o computador, era o comecinho da internet, bem o comecinho. Ele falava o computador é o LSD dos anos 90. E ele dizia, explicava por quê, ele dizia assim, o LSD é uma experiência do cérebro para você fazer ligações que você não faz na lógica careta linear e tal, não sei o que, para você sair dessa lógica de 1 mais 1 é 2 e fim de papo, né? Para você questionar tudo, o LSD é um treinamento do cérebro. E com o advento das tecnologias, a quantidade de informações que você recebe por dia aumenta exponencialmente e a curva vai chegando numa vertical completamente louca com a própria internet, e isso é o caos. O caos estruturante do século XXI versus o caos desestruturante do século XX. Timothy Leary é o visionário que enxerga essas brechas que eu estou te falando aqui. Você citou a minha, você defendeu a minha tese aqui agora. Então, eu acho uma figura fascinante e todo o percurso que ele faz. E não à toa ele foi inimigo público número 1 dos Estados Unidos, fugiu da cadeia, se encontrou com os Black Panthers, é sensacional. Veja só, o LSD é criado mais ou menos nos anos 30, mas o Timothy Leary é o grande fator de propulsão daquela ideia, desconstruir aquele mundo quadrado e tudo mais. A internet o deixa arrebatado, né? Deslumbrado. Ele vê ali possibilidade de estabelecimento de sinapses, vamos usar uma imagem com alguma liberdade, que na ordem anterior estavam vetadas, interditadas. E isso, claro, entusiasma a ele, mas entusiasma muita gente. É, sem dúvida, um grande deslumbramento, uma grande revelação, você poder estabelecer contatos em rede com pessoas antes inacessíveis e numa velocidade estonteante. Claro, acontece que existe aí uma subestimação do que é a volatilidade e a capacidade transformadora de algo chamado capital, do capital. O capital não deixou de estar vivo. O capital não é a figura de um patrão, de um administrador, do caixa, não é um investidor, um especulador. O capital são relações sociais que se potencializam com a tecnologia. Então, eu não recuso, de forma nenhuma, a condição, sem dúvida, maravilhosa de podermos agora estar numa conexão com pessoas que jamais poderiam ver o que estamos pensando, o que estamos falando, e ouvir dessas pessoas coisas que jamais poderíamos ouvir, porque foram explodidas as velhas caixas dos velhos padrões tecnológicos de comunicação. Isso ocorre, isso é inegável, e há oportunidades aí, mas há oportunidades também para o capital. Sim. A gente pensa que o fato de não haver mais relações formais de trabalho, com contrato, com carteira de trabalho, vai explodir ou vai fazer cessar a possibilidade de mais-valia, de taxa de exploração, etc., falando em termos marxistas. Mas não está aí, não mora aí na forma da propriedade ou na forma de apropriação do trabalho o dínamo do capital. Mas a apropriação dos meios de produção. Pois é. Aqui, ó. Então, vamos lá. Esses meios não estão mais em questão para acumulação do capital. Essa que é o lado tenebroso da história. Por que não está mais em questão? Deixa eu só desenvolver isso um pouco.
Se nós estamos falando no paradigma em que nós estamos falando, que tem a ver com essa conceituação de capital, exploração, acumulação de capital, um pouco passando por Guy Debord, pela tradição do materialismo histórico, nesse universo conceitual, veja só, a acumulação do capital não depende mais de quem opera câmera fotográfica, microfone e texto. Essas coisas são do domínio da linguagem. O problema da concentração e o problema do controle foi para outro lugar. Eu te pergunto, qual é o programa partidário? Qual é a vocação ideológica, no sentido de ideário dessas grandes corporações que hoje são os conglomerados da internet? Você fala de Facebook, Google, essas porra toda. Se a gente olha nesse plano que nós estamos falando, para eles tanto faz. Eles não têm um programa, nem um programa máximo, nem um programa mínimo, mas eles têm um programa sobre isso. O que eu quero dizer, não faz diferença nessa ordem de coisas a que nós chegamos, se alguém lá vai defender a meditação transcendental, se alguém vai fazer alguma coisa pela alimentação vegana, se alguém vai fazer alguma coisa para defender o Corinthians ou para defender... Para eles isso não é um problema. Mas olha, deixa eu te provocar de novo aqui. Você conhece a experiência das moedas sociais mais profundamente? Assim? Não, eu conheço superficialmente. Então deixa eu te contar uma coisa assim que eu acho que você devia conhecer. Aliás, eu te faço um convite para a gente ir ver junto isso uma hora qualquer. Organizar uma ida à Fortaleza para ver o que o Banco Palmas está fazendo lá e algumas experiências que eles estão fazendo fora de Fortaleza. O que eles fizeram? O convite tá aceito. Vamos. Porque eu acho isso uma coisa extraordinariamente interessante que abre uma brecha na área que você disse que não tem brecha. Se é que eu entendi bem o que você falou. Que é o seguinte, esse pessoal é um projeto que tem 20 anos. Eles foram desalojados de um bairro, de uma favela que era perto do centro, foram gentrificadamente colocados num lugar periférico e começaram a se organizar e chegaram à conclusão que se eles dependessem da moeda central brasileira, do real, eles estavam fodidos e pobres. Mas eles começaram a pensar numa moeda de bairro, uma moeda de quarteirão e descobriram. Eu não estou falando de alguém que idealizou e que escreveu um livro sobre isso. Estou falando de uma coisa prática e real que acontece lá. Que eles, no sistema de trocas com a moeda local, eles tinham coisas que eram impossíveis de imaginar na moeda, no real. Eles seriam pobres para sempre e deixaram de ser pobres para sempre. Isso dito por eles, pelo sentimento deles, pela alegria que eles expressam de estar vivendo dentro